Um milionário frio e amargurado encontra redenção e amor através da dedicação de uma babá, em uma história emocionante que vai tocar seu coração. Roberto Fernandes era um homem acostumado ao sucesso. Desde jovem, demonstrava uma habilidade inata para os negócios, transformando um pequeno empreendimento em um império bilionário. Aos 35 anos, parecia ter tudo: riqueza, poder e uma bela família. Entretanto, a vida, em sua imprevisível crueldade, reservava-lhe um golpe devastador. 3 anos atrás, uma noite chuvosa trouxe consigo a tragédia que alteraria para sempre o curso da vida de Roberto. A caminho de casa, após uma celebração tardia do aniversário de casamento, o carro em que sua esposa, Helena, estava sofreu um acidente. Os detalhes daquele momento fatídico estavam gravados em sua mente como uma fita que se rebobinava sem cessar. A chamada telefônica, o som abafado de sirenes ao fundo, e a voz do atendente do hospital, fria e objetiva, informando que Helena não resistira aos ferimentos. A partir daquele instante, o mundo de Roberto desmoronou. A perda de Helena era uma ferida aberta, e a culpa se infiltrava em cada pensamento, corroendo sua sanidade. Ele se culpava por não estar lá, por não ter insistido para que pegassem um táxi, por cada pequena decisão que poderia ter mudado aquele desfecho trágico. Cada canto da vasta mansão que eles chamavam de lar estava impregnado de memórias dolorosas, tornando impossível escapar do sofrimento. Lara, sua filha pequena, era a única âncora que o mantinha ligado à realidade. Com apenas 2 anos quando a mãe faleceu, ela não compreendia plenamente a perda, mas sentia a ausência e a tristeza que pairava sobre a casa. Roberto, desesperado para protegê-la de sua própria dor, dedicava-se a ela com uma intensidade que às vezes beirava a obsessão. No entanto, sua tentativa de ser o pai perfeito era frequentemente sabotada por sua incapacidade de lidar com o luto. As risadas e os momentos de alegria tornaram-se raros. Roberto, antes um homem vibrante e sociável, transformou-se em uma figura de frieza e distanciamento. Seus sorrisos, agora reservados exclusivamente para Lara, eram fugazes e carregados de melancolia. As reuniões de negócios, antes um prazer, tornaram-se um fardo. Sua eficiência inabalável escondia a tempestade interior que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. A mansão Fernandes, que outrora era um símbolo de sucesso e felicidade, agora parecia um mausoléu. Os empregados andavam nas pontas dos pés, evitando chamar a atenção para não perturbar a delicada paz de Roberto. Seus amigos, impotentes diante de sua dor, afastaram-se gradualmente, deixando-o isolado em seu próprio mundo de tristeza. Durante longas noites de insônia, Roberto passeava pelos corredores escuros da casa, observando fotos antigas, lembranças de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. A imagem de Helena, sorrindo em uma moldura de prata na sala de estar, era um tormento constante. Ele conversava com ela em silêncio, buscando consolo em monólogos sem resposta, implorando por perdão e por forças para seguir em frente. A responsabilidade de criar Lara era ao mesmo tempo um fardo e uma salvação. Cada sorriso de sua filha, cada palavra nova que ela aprendia, era um pequeno raio de luz em seu mundo sombrio. Roberto se esforçava para ser presente e carinhoso, mas a sombra de Helena pairava sobre cada momento. Ele temia não ser capaz de oferecer a Lara a felicidade que ela merecia, temia que sua frieza acabasse por afastá-la. O escritório de Roberto, um refúgio onde ele antes planejava expansões e aquisições, agora era um santuário de memórias. A cadeira de couro marrom, desgastada pelo uso, e a mesa de mogno, coberta de papéis e fotos, contavam a história de um homem em guerra consigo mesmo. As persianas frequentemente fechadas bloqueavam a luz do sol, mantendo-o em uma penumbra constante, refletindo seu estado emocional. Os negócios continuavam a prosperar, mas o brilho do sucesso havia se apagado. Roberto delegava mais responsabilidades a seus executivos de confiança, preferindo se concentrar em Lara. Ele a levava para a escola, participava de suas atividades e tentava preencher o vazio deixado por Helena com uma dedicação que beirava o desespero. Mas mesmo esses momentos de ternura eram permeados pela constante lembrança da esposa perdida. Às vezes, em momentos de fragilidade, Roberto se permitia chorar. As lágrimas eram uma liberação temporária da pressão incessante, mas ele logo se recompunha, sentindo-se envergonhado por sua fraqueza.
Ele sabia que precisava ser forte por Lara, que precisava continuar, mas o peso da perda o arrastava para um abismo de solidão e desespero. Enquanto Roberto Fernandes enfrentava seus demônios internos, Alexandra Nunes, em um canto menos privilegiado da cidade, lutava para manter-se de pé. Aos 27 anos, a jovem possuía uma força inquebrantável e um espírito resiliente, qualidades moldadas por anos de desafios incessantes. A vida nunca lhe oferecerá facilidades, cada conquista vinha acompanhada de um sacrifício, e cada sonho parecia sempre um pouco fora de alcance. Alexandra trabalhava como garçonete em uma lanchonete local, um emprego que pagava pouco e exigia muito. O cansaço era um companheiro constante, suas mãos calejadas pelo trabalho duro, e suas noites muitas vezes sem descanso devido às preocupações financeiras. As contas se acumulavam em uma pilha ameaçadora sobre a mesa da pequena cozinha, e o aluguel atrasado era uma sombra sempre presente. Cada gorjeta contada com cuidado, cada moeda economizada com esperança, era um esforço para não afundar nas dívidas crescentes. A rotina de Alexandra era implacável. As manhãs começavam cedo, com um breve café antes de sair para o trabalho. No caminho para a lanchonete, ela passava por vitrines que exibiam um estilo de vida distante do seu. Em vez de se sentir desencorajada, essas visões alimentavam sua determinação. Ela sabia que precisava de uma oportunidade, um único golpe de sorte para mudar sua situação. Trabalhando horas intermináveis, Alexandra atendia os clientes com um sorriso forçado, escondendo a exaustão que se acumulava em seu corpo. Os clientes habituais a conheciam pelo nome, apreciando sua gentileza e eficiência. No entanto, atrás daquele semblante amigável, havia uma jovem desesperada, procurando uma saída. Foi em uma tarde nublada, enquanto limpava mesas e organizava talheres, que Alexandra ouviu uma conversa que mudaria sua vida. Uma amiga e colega de trabalho, Mariana, mencionou casualmente uma vaga de babá. A filha de um homem rico precisava de cuidados, e o salário era incrivelmente bom. Mariana sabia da situação de Alexandre, com uma mistura de preocupação e esperança, sugeriu que ela se candidatasse ao emprego. Você tem jeito com crianças, Alex? E o salário, bem, é mais do que ganhamos aqui em um mês. Pode ser a chance que você precisa, disse Mariana, com sinceridade nos olhos. Alexandra sentiu seu coração acelerar. A ideia parecia boa demais para ser verdade. Ela havia passado tanto tempo presa em uma espiral de dificuldades que a perspectiva de uma solução parecia quase real. No entanto, a urgência de sua situação financeira a impeliu a considerar a possibilidade seriamente. Mas, e se eu não conseguir? E se ele preferir alguém com mais experiência? Alexandra questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Mariana sorriu, encorajadora. Você nunca saberá se não tentar. Você é ótima com crianças, e isso pode ser tudo o que ele precisa. Com uma nova esperança brotando em seu peito, Alexandra decidiu arriscar. Naquela noite, após seu turno, ela redigiu um currículo simples mas honesto, destacando suas habilidades e experiências anteriores com crianças. No dia seguinte, nervosa e ansiosa, ela se arrumou o melhor que pôde e foi para a entrevista. A mansão de Roberto Fernandes era imponente, uma construção majestosa que fazia Alexandra se sentir pequena em comparação. Ao tocar a campainha, seu coração batia forte. Foi recebida por uma governanta que a levou até uma sala de estar luxuosa, onde esperou, tentando acalmar os nervos. Quando Roberto entrou na sala, Alexandra sentiu um misto de intimidação e curiosidade. Ele era um homem sério, com olhos que pareciam carregar um peso imenso. A entrevista foi formal, mas Alexandra sentiu uma conexão quando mencionou seu amor por crianças e sua vontade de proporcionar um ambiente carinhoso e seguro para Lara. Roberto observou-a atentamente, considerando suas palavras e a sinceridade em seu olhar. Após o que pareceu uma eternidade, Roberto acenou com a cabeça, tomando sua decisão. Você pode começar amanhã, disse ele, sua voz grave mas não desprovida de uma nota de esperança. Alexandra mal conseguia acreditar. Uma oportunidade, finalmente, havia surgido. Ao sair da mansão, uma onda de alívio e emoção a envolveu. Sabia que aquele era o começo de uma nova jornada, uma chance de mudar seu destino e construir um futuro melhor.
Alexandra estava determinada a fazer funcionar, tanto por ela quanto pela pequena Lara. No dia seguinte, Alexandra se mudou para a mansão dos Fernandes, levando consigo apenas uma mala de roupas e uma determinação renovada. A casa, imensa e silenciosa, parecia fria à primeira vista, mas ela estava determinada a transformar seu novo ambiente em um lar aconchegante para Lara. Seu quarto era espaçoso e bem decorado, uma mudança drástica em relação ao pequeno apartamento onde vivia antes. Ao desfazer suas malas, Alexandra sentiu um misto de ansiedade e esperança pelo que estava por vir. O primeiro encontro com Lara foi emocionante. A menina, com seus cabelos castanhos cacheados e olhos grandes e curiosos, a observava com certa timidez. Alexandra se ajoelhou para ficar à altura de Lara e sorriu, estendendo a mão. Lara, hesitante no início, logo se aproximou, atraída pela gentileza no olhar de Alexandra. Em pouco tempo, as duas estavam rindo juntas, montando quebra-cabeças e desenhando com lápis de cor. A conexão foi instantânea e profunda. Os dias foram passando e Alexandra começou a se familiarizar com a rotina da casa. Ela levava Lara para a escola, ajudava com as lições de casa e brincava no jardim. Cada sorriso de Lara era uma recompensa que fazia todo o esforço valer a pena. Alexandra sentia que estava finalmente fazendo a diferença, não apenas para si mesma, mas também para uma criança que precisava de amor e atenção. Roberto, por outro lado, mantinha-se distante, observando a distância. Ele estava grato pelo alívio que Alexandra proporcionava em cuidar de Lara, mas seu coração ainda estava trancado, protegido pelas muralhas de dor que havia erguido ao longo dos anos. No entanto, não pôde deixar de notar como sua filha parecia mais feliz, mais viva, desde a chegada de Alexandra. A convivência próxima começou a criar laços inevitáveis. As refeições em família, antes silenciosas e tensas, agora eram pontuadas por risadas e conversas leves. Alexandra, com sua natureza calorosa e empática, trazia uma nova energia para a casa. Aos poucos, ela começou a ver além da frieza de Roberto, percebendo os momentos em que seus olhos se suavizavam ao olhar para Lara, ou quando ele, involuntariamente, sorria ao ouvir as histórias engraçadas que Alexandra contava sobre o dia. Uma noite, enquanto colocava Lara para dormir, Alexandra encontrou Roberto sentado na sala de estar, um copo de uísque na mão e um olhar perdido. Sentindo uma súbita necessidade de confortá-lo, ela se aproximou e sentou-se ao seu lado, em silêncio. Não era necessário falar, a presença dela já era um consolo. Após alguns minutos, Roberto começou a falar, quase como se conversasse consigo mesmo, compartilhando memórias de Helena e a dor que sentia desde sua perda. Alexandra ouviu atentamente, oferecendo seu apoio através de sua presença calma e compreensiva. Esse foi o primeiro de muitos momentos em que Roberto começou a se abrir. As conversas noturnas tornaram-se um hábito, uma espécie de terapia informal onde ele se permitia ser vulnerável. Alexandra, por sua vez, compartilhava suas próprias experiências, criando um vínculo de confiança e entendimento mútuo. A frieza de Roberto começou a derreter lentamente, revelando um homem sensível e apaixonado por sua filha. Com o passar dos meses, a relação entre Roberto e Alexandra evoluiu de uma simples amizade para algo mais profundo. Havia uma química inegável entre eles, um magnetismo que os aproximava. Pequenos gestos, como um toque na mão ou um olhar prolongado, carregavam um peso emocional que ambos sentiam, mas ainda hesitavam em reconhecer plenamente. Roberto lutava contra seus próprios sentimentos, temendo abrir-se para o amor novamente. Os traumas do passado eram barreiras que ele não sabia como derrubar. Alexandra, por outro lado, entendia suas lutas e não pressionava, respeitando seu tempo e espaço. Ela sabia que Roberto precisava curar-se a seu próprio ritmo, mas a esperança de um futuro juntos crescia em seu coração. Uma tarde, enquanto passeavam no parque com Lara, Roberto parou abruptamente e olhou para Alexandra com uma intensidade que a fez prender a respiração. Obrigado por tudo, Alexandra. Não sei o que faria sem você, disse ele, sua voz carregada de emoção. Ela sorriu, tocando suavemente sua mão. Estamos juntos nisso, Roberto. Sempre. Esse momento de vulnerabilidade foi um marco em sua relação.
Embora os traumas do passado ainda ameaçassem seu presente, havia uma nova força que os unia, a esperança e a possibilidade de um amor que curasse todas as feridas. Alexandra estava disposta a enfrentar qualquer desafio ao lado de Roberto, enquanto ele, lentamente, aprendia a deixar o passado para trás e abraçar o futuro que se desenhava diante deles. À medida que os meses passavam, o relacionamento entre Alexandra e Roberto se tornava cada vez mais íntimo. As noites de conversa profunda e os dias repletos de carinho com Lara criaram uma dinâmica familiar que parecia quase perfeita. Roberto começava a abrir-se mais, permitindo que Alexandra visse suas vulnerabilidades e inseguranças. Eles compartilhavam sonhos e medos, e a presença de Alexandra na vida de Roberto era uma luz constante que afastava as sombras de seu passado. Contudo, apesar da crescente proximidade, os demônios internos de Roberto ainda lançavam longas sombras sobre seu coração. Havia dias em que ele se fechava novamente, mergulhado em lembranças dolorosas, afastando-se emocionalmente. Alexandra, sensível às suas mudanças de humor, tentava oferecer apoio sem pressioná-lo, mas sentia-se impotente ao vê-lo lutar contra fantasmas que ela não podia combater por ele. Foi em uma manhã ensolarada que Alexandra percebeu algo diferente em si mesma. Sentia-se mais cansada do que o habitual, e havia um leve enjoo que não parecia desaparecer. Decidiu, então, fazer um teste de gravidez, e quando viu o resultado positivo, seu coração se encheu de uma alegria indescritível. A ideia de trazer uma nova vida ao mundo, de ter uma família completa com Roberto e Lara, enchia-a de esperança. Com o coração acelerado e um sorriso radiante, Alexandra planejou como dar a notícia a Roberto. Imaginou a felicidade em seus olhos ao saber que seria pai novamente, a construção de uma nova etapa em suas vidas. No entanto, ao procurar por ele pela casa, encontrou-o no escritório, conversando ao telefone. Sem querer interromper, Alexandra decidiu esperar do lado de fora, mas as palavras que ouviu mudaram tudo. Não, Miguel, eu não posso me permitir amar de novo, dizia Roberto, a voz carregada de uma tristeza profunda. Perder Helena foi devastador. Não posso arriscar passar por isso novamente. Nunca mais vou levar um relacionamento a sério. As palavras de Roberto foram como uma lâmina afiada cortando o coração de Alexandra. Sentiu-se traída, como se todo o amor e esforço que investira naquele relacionamento fossem desvalorizados em um instante. Sua visão se turvou com lágrimas, e ela recuou, o mundo ao seu redor desmoronando. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, transformando a alegria que sentirá em desespero. Retirou-se para seu quarto, onde deixou as lágrimas caírem livremente. A gravidez, que antes era uma notícia maravilhosa, agora parecia um fardo insuportável. A dor da rejeição era esmagadora, e Alexandra sentiu-se perdida, sem saber como seguir em frente. Precisava de tempo para pensar, para processar a dor e decidir o que fazer. No dia seguinte, sem conseguir encarar Roberto, Alexandra tomou uma decisão. Deixou uma carta de demissão em cima da mesa da cozinha, explicando que precisava partir para encontrar clareza e paz. Não mencionou a gravidez, ainda incapaz de enfrentar a complexidade da situação. Pegou suas coisas, e com o coração partido, deixou a mansão que havia começado a considerar um lar. Roberto encontrou a carta algumas horas depois, sentindo um vazio imediato e avassalador. Não compreendia por que Alexandra partirá tão de repente, mas a perda era insuportável. Ele vagou pela casa, procurando vestígios de sua presença, sentindo-se mais solitário do que nunca. As palavras que dissera a Miguel voltaram para assombrá-lo, e ele começou a perceber o quanto havia se enganado. Enquanto Alexandra partia para uma nova cidade, carregando consigo um segredo e um coração despedaçado, Roberto foi forçado a confrontar a verdade de seus sentimentos. A ausência dela deixou um buraco em sua vida, um buraco que ele sabia que apenas o amor poderia preencher. Mas agora, parecia tarde demais para corrigir seus erros. Os dias que se seguiram à partida de Alexandra foram sombrios e solitários para ambos. Alexandra se estabeleceu em uma pequena cidade costeira, longe do tumulto e das memórias que a atormentavam. Encontrou um pequeno apartamento modesto, onde esperava criar seu filho em paz. A solidão era pesada, mas ela estava determinada a seguir em frente, convencida de que essa era a única maneira de proteger seu coração e sua criança. Roberto,
por sua vez, sentiu o impacto da ausência de Alexandra como um golpe físico. A casa que antes começava a recuperar sua vivacidade voltou a ser um lugar frio e desolado. Lara, percebendo a mudança no pai e a ausência de Alexandra, perguntava por ela constantemente, aumentando a dor de Roberto. Cada canto da mansão lembrava-o de Alexandra e das oportunidades que ele havia perdido por medo de amar novamente. No começo, Roberto tentou se concentrar no trabalho para fugir dos sentimentos avassaladores. Mas a tentativa foi em vão. Ele percebeu que a vida sem Alexandra era insuportável, que sua presença havia se tornado essencial para sua felicidade e a de Lara. Em noites de insônia, ele revisava mentalmente todas as vezes em que a afastara, todas as palavras que não dissera e todos os momentos que agora pareciam vazios sem ela. Em um desses momentos de clareza dolorosa, Roberto tomou uma decisão. Ele precisava encontrar Alexandra, precisava consertar o que havia quebrado. Foi até a governanta da casa, Maria, que sempre tinha um olhar atento e um coração acolhedor. Maria, você sabe para onde Alexandra foi? Roberto perguntou, a voz carregada de desespero. Maria, com uma expressão de compaixão, assentiu. Ela me contou que estava indo para uma cidadezinha costeira. Não sei exatamente qual, mas mencionou que queria um lugar tranquilo. Roberto agradeceu e, sem perder tempo, começou a busca. Contratou um investigador particular, determinado a encontrar Alexandra e trazer ela de volta. Cada dia que passava parecia uma eternidade, mas sua determinação nunca vacilou. Ele percorreu várias cidades, visitando locais e perguntando sobre ela, cada pista se tornando uma luz de esperança. Enquanto isso, Alexandra tentava construir uma nova vida. Arranjou um emprego temporário em uma loja de conveniência e passou os dias lidando com a mistura de felicidade pelo bebê que crescia dentro dela e tristeza pelo amor perdido. Caminhava pelas praias tranquilas, tentando encontrar paz nas ondas e no silêncio. 5 meses se passaram desde sua partida, e Roberto finalmente conseguiu uma pista concreta. Uma pequena cidade costeira chamada Praia da Esperança, onde uma jovem correspondente à descrição de Alexandra fora vista recentemente. Sem hesitar, ele pegou o próximo voo e, ao chegar, começou a procurar incansavelmente. Visitou lojas, cafés e locais frequentados pelos moradores locais, perguntando por Alexandra a cada oportunidade. Em um dia ensolarado, enquanto caminhava pela praia, Roberto a viu. Alexandra estava sentada na areia, olhando para o mar, uma mão repousando protetoramente sobre a barriga arredondada. O coração de Roberto disparou, e ele se aproximou lentamente, temendo assustá-la. Alexandra chamou ele suavemente. Ela se virou, surpresa e com os olhos arregalados. Levantou-se lentamente, a mão ainda sobre a barriga, a expressão uma mistura de choque e emoção. Roberto, o que você está fazendo aqui? Vim te encontrar, disse ele, aproximando-se. Eu sinto muito, Alexandra. Percebi o quanto você significa para mim. Eu te amo e não posso suportar viver sem você. Alexandra, com lágrimas nos olhos, tentou manter a compostura. Você disse que nunca mais levaria um relacionamento a sério. Como posso confiar em você? Eu estava errado, estava com medo, Roberto confessou, os olhos fixos nos dela. Mas a sua ausência me fez perceber o quanto preciso de você, o quanto te amo. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som das ondas quebrando na praia. Alexandra olhou para o mar, buscando coragem. Estou grávida, Roberto, disse ela finalmente, a voz tremendo. A revelação foi um choque, mas também uma faísca de esperança. Roberto se aproximou mais, colocando uma mão carinhosa sobre a barriga de Alexandra. Vou cuidar de vocês dois, Alexandra. Não importa o que aconteceu antes. O que importa é que quero estar com você e nosso filho. Vou fazer o que for preciso para ganhar sua confiança novamente. Alexandra, em um momento de vulnerabilidade, não conseguiu mais conter as lágrimas. Entre soluços, sentiu o peso da solidão e da rejeição começar a se dissolver. Eu ainda te amo, Roberto admitiu, finalmente se permitindo acreditar no amor que ainda sentia. Roberto a puxou suavemente para um abraço, segurando-a como se sua vida dependesse disso.
Vamos começar de novo, juntos, murmurou ele, prometendo não deixar o passado destruir o futuro que agora tinham a chance de construir. Com as palavras de Roberto ecoando em sua mente, Alexandra tentou desesperadamente processar o turbilhão de emoções que a inundava. O amor, a dor, a esperança e o medo se entrelaçavam em um nó apertado em seu peito. Ela queria acreditar em Roberto, mas as cicatrizes da rejeição ainda estavam frescas, e a responsabilidade de proteger seu bebê a fazia hesitar. Não posso, Roberto, murmurou ela, dando um passo para trás. Eu não posso passar por isso de novo. Roberto, percebendo a profundidade da sua dor, manteve a voz suave e cheia de determinação. Alexandra, eu entendo que você esteja machucada. Eu também estava. Mas esse tempo longe de você me fez perceber que não quero viver sem você. Quero construir uma vida com você e nosso filho. Por favor, me dê uma chance. Alexandra lutava contra as lágrimas, a mente dividida entre a dor do passado e a esperança de um futuro melhor. Como posso confiar em você? Como posso saber que você não vai mudar de ideia? Roberto deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais, e segurou delicadamente as mãos dela. Porque eu já mudei, Alexandra. Esses meses sem você foram um inferno. Eu sei que cometi erros, mas estou aqui, agora, disposto a fazer o que for preciso para te provar que estou falando a verdade. Olhando nos olhos dele, Alexandra viu a sinceridade e o arrependimento que ele carregava. Mas a dúvida persistia, e em um ato de desespero para proteger seu coração, ela decidiu mentir. Roberto, o filho não é seu, disse ela, a voz vacilando. A expressão de Roberto mudou de dor para surpresa, mas ele não recuou. Em vez disso, ele apertou as mãos dela com mais firmeza. Alexandra, não importa. Eu quero estar com você, quero criar essa criança como se fosse minha. Desde que fiquemos juntos, isso é tudo que importa para mim. As palavras de Roberto quebraram as últimas defesas de Alexandra. As lágrimas que ela havia segurado começaram a cair, e a mentira se desfez em sua garganta. Eu não queria te machucar, ela chorou. Eu só queria proteger meu coração. O bebê é seu, Roberto. Sempre foi. Roberto a puxou para um abraço apertado, sentindo a fragilidade e a força dela ao mesmo tempo. Obrigado por me dizer a verdade, Alexandra. Eu prometo que não vou te decepcionar. Vamos criar nosso filho juntos, com todo o amor que temos um pelo outro. Os dois permaneceram assim por um tempo, abraçados, permitindo que o amor e a esperança lavassem as mágoas do passado. Quando finalmente se separaram, havia um novo brilho nos olhos de ambos, uma determinação renovada para enfrentar o futuro. Decidiram voltar para a mansão juntos, prontos para começar uma nova vida. O retorno de Alexandra foi recebido com alegria por Lara, que a abraçou com a inocência e o amor de uma criança que havia sentido a falta dela profundamente. A casa, que antes parecia vazia, agora estava cheia de risos e esperança. Roberto e Alexandra passaram os meses seguintes preparando-se para a chegada do bebê. Compartilharam momentos de ternura e vulnerabilidade, fortalecendo o vínculo que tinham. Roberto, fiel à sua palavra, se dedicou a provar a Alexandra que estava ali para ficar, sendo um pai presente e um parceiro amoroso. A gravidez trouxe desafios e alegrias, mas juntos, eles enfrentaram cada um deles, apoiando-se mutuamente. Roberto fez questão de acompanhar Alexandra em todas as consultas médicas, aprender sobre cuidados com o bebê e criar um ambiente seguro e amoroso para a chegada do novo membro da família. Finalmente, o dia tão esperado chegou. Alexandra deu à luz a um menino saudável, e a sala de parto foi preenchida com as primeiras lágrimas e risos de uma nova vida que começava. Roberto, segurando o filho nos braços pela primeira vez, sentiu uma onda de amor e gratidão que mal podia expressar em palavras. Bem-vindo ao mundo, pequeno, sussurrou ele, olhando para Alexandra com olhos brilhantes. O nascimento do bebê marcou o início de um novo capítulo para Roberto e Alexandra. Juntos, eles começaram a construir um futuro repleto de amor, superando os traumas do passado com a força de sua união. A mansão Fernandes, antes um símbolo de dor, agora era um lar vibrante e cheio de vida, onde a família prosperava. E assim, unidos pelo amor e pela nova vida que tinham trazido ao mundo,
Roberto e Alexandra enfrentaram cada dia com esperança e felicidade, certos de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo e construir um futuro brilhante e cheio de amor. Encantado com a história de redenção de Roberto e Alexandra? Não perca os próximos vídeos! Inscreva-se agora, deixe seu like e mergulhe em mais histórias emocionantes e inspiradoras como essa.